Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar o que acontece no seu corpo quando você consome 2 castanhas do Pará em jejum. A castanha é um alimento ultra nutritivo, tem muitos benefícios para o nosso corpo, para a nossa saúde, principalmente nesse horário em jejum. Vou te explicar tudo aqui, a forma correta e os principais cuidados a se ter. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem hábito de comer a castanha do Pará ou se você tem hábito de comer outro alimento em jejum. Eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder, aproveita e já deixa a sua curtida no vídeo, ela é muito importante para mim. E se você conhece alguém que ia se interessar, precisa melhorar a saúde, compartilha esse vídeo, vamos ampliar nossa corrente do bem. Falar de comer 2 castanhas logo em jejum tem um sentido fisiológico, porque quando a gente acorda, o nosso corpo acabou de sair de várias horas em jejum, né? Nesse momento a insulina costuma estar mais baixa, o estômago está vazio, e o primeiro alimento pode funcionar quase como um comando metabólico, como se o organismo estivesse esperando pra gente assim, o que vai entrar aqui primeiro, né? E tem uma coisa muito interessante, porque o primeiro alimento da manhã pode influenciar bastante a velocidade de digestão, a resposta glicêmica, a saciedade e até mesmo a fome que você vai ter nas próximas refeições ao longo do dia. Agora pensa numa situação comum, a pessoa acorda, come pão branco, geleia, bolacha, um cereal, né, açucarado ou não, café com açúcar, um suco de laranja, ou seja, alimentos muito rápidos em absorção de glicose e tudo mais. A glicose sobe muito rápido, a insulina sobe junto, pouco tempo depois já tem aquela fome, o cansaço, a vontade de doce, aquela vontade de beliscar, comer um biscoitinho, alguma coisinha no meio da manhã. Mas, por outro lado, imagina essa situação onde você coloca gordura boa, fibra e muitos nutrientes antes dessa refeição. O cenário vai mudar bastante, claro, né? Porque o horário impacta muito nisso. E aí que a castanha do Pará pode entrar te ajudando. A castanha do Pará é muito diferente em termos de perfil de micronutrientes quando a gente compara a castanha de caju ou outras oleaginosas, por exemplo, porque ela tem uma quantidade muito grande proporcionalmente do selênio. E o selênio é um alimento que participa de um nutriente que participa de muitos processos do nosso organismo. Ele tem função antioxidante, ele participa da proteção celular, ele atua na imunidade e até mesmo no funcionamento da tireoide. A tireoide depende bastante do selênio para converter o T4 em T3. O T3 é a forma mais ativa do hormônio tireoidiano. E tem uma coisa muito interessante, porque a própria tireoide produz naturalmente muitos radicais livres durante a sua produção hormonal, por isso ela depende muito de sistemas antioxidantes naturais do nosso organismo, e o selênio participa justamente dessas enzimas antioxidantes. Então, como ele participa dessas enzimas, né, elas ajudam a lidar melhor com o estresse oxidativo do organismo. Isso importa muito, porque inflamação e oxidação excessiva podem prejudicar vários tecidos, inclusive a nossa própria tireoide. Então, por isso que o selênio vem sendo estudado há muitos anos de associação com saúde tireoidiana, imunidade, proteção celular. Claro que a gente pensar em consumir o selênio logo de manhã, através da castanha do Pará de manhã, facilita, não, que a gente quer dizer que favorece a absorção de nutrientes porque você está em jejum. Então, se você puder já ter esse hábito de consumir logo de manhã, vai ser ainda melhor para você. Se você toma remédio da tireoide, não se esqueça que primeiro você tem que tomar o remédio, esperar o tempo de pausa que o seu médico sugeriu para você, indicou, na verdade, e só depois consumir a castanha, tá bom? A castanha também vai ajudar bastante na questão da saciedade, né? Muitas pessoas percebem que quando consomem alimentos como a castanha, que são ricos em gordura e fibra, ajudam a desacelerar a digestão, e isso dá mais estabilidade glicêmica, menos fome rápida, menos vontade de doce ao longo do dia. Inclusive, algumas pessoas relatam que o café da manhã que ela consome depois sustenta mais. E como eu te falei, isso faz todo sentido fisiológico, porque o esvaziamento gástrico, de fato, fica mais lento. Então, o objetivo aqui não tem nem a ver necessariamente com gastar mais caloria. Ela te ajuda a emagrecer porque ela te dá mais estabilidade glicêmica, ajuda na saciedade e faz com que você consiga ter mais calma para ter boas escolhas alimentares, para não ficar com aquela fome urgente que você normalmente ficaria no meio da manhã. Esse horário da manhã, especificamente, eu acho muito bom porque o jejum, né, atua como um ritual comportamental, né?
Muitas pessoas que começam a ter hábitos logo pela manhã em jejum começam a ter aquele gatilho fixo, né? Vira uma rotina, vira um ritual mesmo. E é muito fácil a pessoa lembrar, né? Acordei, vou comer minhas 2 castanhas, tomar um copo d'água, do que falar assim, vou fazer isso meio da manhã, 10 horas, aí toca o alarme, não toma. Aí um dia eu tava na rua, outro dia eu tava no meio de um trabalho, não posso parar. Então, quando você consegue colocar isso num horário específico e logo de manhã, a tendência é que você consiga manter esse hábito por muitos dias. Muitas pessoas devem pensar assim, legal, então a castanha, ela tem fibra, ela tem gordura, ela tem selênio, ela tem vários minerais, ela é antioxidante. Não vou comer essas 2, não, vou comer bastante para ter mais nutrientes. Só que isso não funciona assim. Ela é extremamente rica em selênio, e dependendo da castanha, do tamanho dela, da região de cultivo, talvez, se ela for muito grandona, até uma já seja o suficiente para você. E o excesso crônico de selênio pode trazer problemas sim. Então esse é o alerta que eu quero te deixar aqui. A lógica não é um punhado, como você comeria de amendoim, tá? São 1 a 2 realmente. Inclusive porque 2 castanhas têm mais ou menos 40 calorias. Tem pouco carboidrato líquido, tem gordura, tem fibra, mas também é um alimento densamente calórico. Então, além da concentração do selênio, que em excesso seria exagerada e desnecessária, podendo até causar mal, né? Tudo que em excesso faz mal, até o que faz bem. Aí tem aquele ditado interessante, né? Que diz a diferença do remédio pro veneno é a dose. Eu adoro esse ditado. Tem a questão calórica também, né? Não tem necessidade de você consumir isso tudo, além do preço, né? Que não compensa. Vale a pena falar pra você que essa castanha não vai anular uma alimentação ruim. Não adianta você pensar assim, vou colocar a castanha no café da manhã e comer panqueca com bastante chantilly, mel, banana, ou donut, sabe? Aquelas coisas ultraprocessadas, um monte de bacon. Não é assim que funciona. A castanha vai te ajudar desde que você tenha uma alimentação equilibrada e que você tenha um restante da sua alimentação e estilo de vida saudáveis também, inclusive para diminuir a sua inflamação. Tem também um outro benefício com relação à saúde intestinal, porque imagina você já começar o dia com um alimento que é fonte de antioxidantes, fibras e gorduras saudáveis, com certeza isso ajuda no trânsito intestinal, na correta absorção de nutrientes, na própria questão da microbiota. Os alimentos que são ricos em gorduras saudáveis ajudam a umectar as fezes, favorecem a liberação de fezes, previnem a constipação. Então, nesse momento especificamente, ainda tem esse benefício para o funcionamento intestinal e para melhora e para prevenção da constipação. Na prática, como você pode utilizar, pode ser simplesmente consumindo de 1 a 2 castanhas do Pará antes da sua refeição, que você faz logo pela manhã. Eu imagino que você já acorde bebendo um copo d'água, né? Tem um vídeo também falando sobre isso. Você pode beber sua água, comer suas 2 castanhas e depois começa a preparar o seu café da manhã e come ele como você sempre faz. A ideia mesmo é que você consiga formar esse hábito saudável, criar esse contexto metabólico logo no começo do seu dia. Óbvio que também que a ideia não é você substituir o café da manhã pela castanha, porque 2 castanhas de café da manhã podem ser muito pouco para a grande maioria das pessoas. Então a ideia não é essa, tá? Atenção! Lembra que a castanha, né, nesse horário, criando essa rotina, pode trazer todos esses benefícios. Além do que a gente sabe que essas gorduras saudáveis podem ser boas para o coração, para as artérias. Eu tenho outros vídeos aqui no canal falando mais de benefícios da castanha, mesmo que você não queira consumir nesse horário. E vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição. Me conta então se você tem hábito de consumir algum alimento logo no começo do dia, qual alimento você consome, tem alguma rotina aí na sua manhã para a saúde? Escreve para mim aqui embaixo que eu vou adorar ver o seu comentário. Deixa sua curtida no vídeo para me ajudar e compartilha com quem você acha que vai gostar. Vamos ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!